dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos dar início à nossa EBD de hoje, 31 de outubro. Como todos, eu creio, nós sabemos, todos nós, dia da Reforma Protestante. Como podemos, ou melhor podemos dizer, dia do começo da Reforma Protestante. Não foi um evento de um dia só, mas um evento que, de fato, continua. E hoje nós vamos para a nossa segunda aula, ainda na primeira lição, para encerrá-la, a respeito do Sermão do Monte, e o título dessa lição é Jesus, o Mestre por Excelência, apenas nos 2 primeiros versículos de Mateus capítulo 5. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa aula, primeiro com uma oração, ok? Oremos. Deus querido, nós te louvamos por estarmos aqui experimentando esta liberdade e o acesso direto à tua palavra. Aliás, coisas que o Senhor realizou através da história, utilizando os eventos que começaram com a reforma. Obrigado, Deus, pela liberdade que nós temos, mas pedimos que o Senhor nos ajude a cada dia a aproveitar esta liberdade, a aproveitar o acesso que temos à tua palavra e lembrarmos não apenas de orar, mas ajudar irmãos que têm investido suas vidas e ministérios para que outros povos possam ouvir, ler e ouvir a tua palavra. Abre o nosso coração nesta manhã, nossa mente, com teu Espírito Santo venha nos capacitar a entender e aplicar a tua palavra nas nossas vidas. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Vamos dar uma relembrada na nossa introdução e aí nós vamos conectar com onde nós paramos, ok? Lá no começo nós temos o Sermão do Monte, primeiro slide. O Sermão do Monte é uma das peças de literatura mais conhecidas do mundo, até por não cristãos. Isso deixa porque bagunça tudo aqui. Até por não cristãos. Muitas vezes mal interpretado quando colocado apenas como bons conselhos morais. Conhecido como a Magna Carta do Reino ou a Contracultura do Reino, ele pode ser visto como uma orientação para cristãos novos ao entrar no reino de Deus, não para que sejam meramente obedecidos, antes cridos e vividos. Assim, aqueles que entraram no reino por meio do arrependam-se, pregado no verdadeiro evangelho, podem agora compreender que a cidadania deste reino é algo sério, muitas vezes difícil, mas que principalmente serve como um distintivo para os súditos deste reino. Ou seja, um ensino de quão diferente deve ser nosso estilo de vida em comparação com o império, ou seja, o império das trevas, de onde fomos libertados. Então, rapidamente o que nós vimos semana passada, irmãos, o que eu quero destacar principalmente é que sem a compreensão do que é o Evangelho, e que aponta para o homem totalmente perdido, o homem depravado, como é o termo teológico, sujeito às suas paixões, seus pecados, se não entende esta parte do Evangelho e como ele é literalmente resgatado da morte, um homem que não tem condição de salvar a si mesmo, se todas essas coisas não são compreendidas e alguém vai ler um texto como, por exemplo, o Sermão do Monte, ele vai entender que é apenas uma série de regras, uma série de normas que os cristãos têm que fazer. É como se fosse o regimento interno, vamos chamar assim, de uma organização, aonde você pode ou deve simplesmente se curvar e obedecer aquilo e ponto. É claro que nós devemos obedecer, mas o que nós temos que compreender, irmãos, é que para emprestar o que Josué fala ao povo de Israel lá no finalzinho, quando ele já está no seu discurso final, e o povo diz que vai servir ao Senhor, o que ele fala para o povo? Vocês não vão conseguir servir ao Senhor. Porque o que nós entendemos daquele texto é que o povo havia respondido isso de maneira um tanto quanto vã, superficial, sem realmente entender as consequências e as implicações do que era um juramento como esse. Então, quando você pensa no cristianismo, você vê uma fé que no papel, o que está no papel, irmãos, e o que nós vamos ver nos próximos meses, é impossível você viver. Deus está pedindo uma coisa impossível? Sozinho, sim. É isso que nós precisamos compreender de uma vez por todas.
Você não vai ganhar nenhuma estrelinha, né? Tem a professora que dá aquelas estrelinhas adesivas assim, porque você conseguiu perdoar. Porque provavelmente no próximo teste de perdão você vai levar bomba. Porque se fosse uma coisa que você simplesmente adotasse aquele comportamento e acabou, seria ótimo, mas não é. E o que eu acho surpreendente, irmãos, é que existem algumas organizações que são extremamente éticas, organizações filosóficas religiosas, são extremamente éticas. Se o camarada pisa fora da linha, ele é isolado, ele é excluído. E muitas vezes você conhece pessoas dessas organizações que são pessoas extremamente corretas, são ótimos cidadãos, o que demonstra que, pelos interesses corretos, ou desculpe, não corretos, mas pelos interesses que lhe atraem, o ser humano até consegue ser uma boa pessoa. Mas como o Evangelho não promete um toma lá da cá, muito menos o mesmo tipo de avaliação sobre uma pessoa que essas organizações oferecem, muitas e muitas vezes, e eu diria assim, na verdade, na maioria, se nós listássemos aqui em um slide tudo o que o conteúdo programático do que nós vamos ver nos próximos meses, e a gente começasse a distribuir, né, tá numerado de 1 a tal, a gente começar a distribuir número. Quem já falhou no número 1, ia faltar papelzinho. A gente ia começar a se ver assim, pastor, perca tempo não, me dê tudo isso aí. Porque nós não somos chamados, de novo, a uma mera e superficial e externa obediência. Tá ficando difícil não ficar antecipando a nossa conferência, porque eu estou ouvindo muito TED Trip. Mas depois ele falar, vocês vão saber porque eu aprendi com ele, né? Mas lembra o que Samuel experimenta na casa de Jessé, né? Chega lá, cara grandão assim e tal. Cadê o Gilberto? O Gilberto tá em hoje, não. Acho que o Gilberto assim, aí o Samuel. Isso aí o rei de Israel. Aí Deus disse, nesse não. Aí chega, o John também não está hoje, porque está no interior com a família, né? Esse jovem que tem frequentado a nossa igreja, né? É mais ou menos do meu corpo, assim, tipo vezes 2. Aí chega o John Wesley assim, aí Samuel, então é esse daí. Aí chega esse pessoal todo. Aí daqui a pouco chega o Adriano. Lá do campo, estava lá cuidando das ovelhinhas. Hein, Adriano? Só porque eu sou pequenininho, né? Ficar aí fazendo bullying. E aí, irmãos, veja que o que Deus fala para Samuel? Na verdade, inclusive antes de chamar Davi. Não atente para a sua estatura, não atente para a sua força, não atente para a sua beleza, porque eu o desprezei. O Senhor não vê como o homem vê o exterior, o Senhor vê o coração. E vocês também vão aprender com Ted Tripp que coração não é a fonte dos sentimentos. Não na Bíblia, tá? É no Dia dos Namorados, né, que agora o pessoal também está chamando de Valentine's, né? Tem que copiar tudo do inglês no Brasil. Ontem um monte de gente preparado para estar fantasiado para a festa de Halloween. Jesus. Falta de criatividade brasileira é incrível, né? Mas enfim. Então, o coração é o verdadeiro ser interior. O homem interior, que é a expressão que Paulo usa. Certo? É o coração. É quem você de verdade é. Sem a roupa bonita, sem o cabelo penteado, sem a barba feita, sem a maquiagem. Certo? Sem todo o glacê que nós às vezes colocamos lá de fora. Espero que seja apenas para que estejamos bem, mas não que para que nós possamos apresentar-nos bem em contraste com algo interior. Então, irmãos, quando nós vamos para esse texto e percebemos isso, o evangelho é difícil. Sozinho você não vai conseguir, eu não vou conseguir, é melhor até desistir. Não tem como toda hora não lembrar da frase de Lewis: se você está procurando uma religião confortável, não lhe recomendo o cristianismo. Então, como que as pessoas têm sido cristãs por todos esses séculos, irmãos? Com um pseudo-cristianismo. É assim que você consegue compreender, irmãos? Está sentado? Você ser batista no sul dos Estados Unidos e ser membro da Ku Klux Klan.
Pastor, repete aí que eu não entendi muito bem, não. Domingo você estava na igreja cantando no coral. Durante a semana você estava fantasiado com seus amigos de pijama branco e capuz, queimando cruz e praticando racismo. É por isso que você consegue ser católico na Alemanha e ter fechado os olhos para o nazismo. Porque o discurso e a vida não batem. E quando você vê, irmãos, ateus e o mundo usando isso como desculpa, é esfarrapada. Mas você até compreende do que eles estão falando. Não é? Porque é uma vergonha, quer sejam protestantes ou católicos ou quem quer que seja, estar associado em qualquer coisa na humanidade que a própria humanidade repudia. E aí, é claro, a gente pode, eu falei duas coisas bem grandonas e chocantes, mas a gente pode ir para o dólar na cueca, a gente pode ir para os conchavos de Brasília, a gente pode ir para o comerciante que não trata os seus funcionários da maneira como deveria, o funcionário que é desonesto para com seu patrão, aquilo que nós vimos em Colossenses no finalzinho. Então, muito daquilo, na verdade, vimos em Colossenses, Paulo tira do Sermão do Monte, nós vamos ver de novo. Porque nós precisamos entender, irmãos, que essa é uma cultura contrária àquela que o mundo tem nos emprestado. Nosso material traz, aliás, irmãos, o pedido já foi feito, tá? Mas leva alguns diazinhos aí. Não sei se no próximo domingo, mas no outro eu acredito que até o outro já vai estar disponível para aqueles que não conseguiram adquirir o seu, ok? Aí o material traz essa citação de John Stott, que ele disse sobre este sermão. Creio que Jesus desejava que o seu sermão do monte fosse obedecido. De fato, se a igreja tivesse aceitado realisticamente os seus padrões e valores, como aqui demonstrados, e tivesse vivido segundo eles, ela teria sido a sociedade alternativa que sempre tensionou ser, e poderia oferecer ao mundo uma autêntica contracultura cristã. Certo? Aí do seu comentário a mensagem do Sermão do Monte. Bem, vamos a alguns objetivos e depois rapidamente ler o nosso texto. Saber. Conhecer o pregador do Sermão do Monte. Esse é o nosso objetivo dessas duas lições, apenas falar sobre Jesus. Sentir. Reconhecer a importância da obediência aos seus ensinamentos. E agir, responder positivamente aos ensinamentos de Jesus. E o nosso texto é apenas esses dois versículos básicos. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los dizendo. Por quê? Porque na nossa primeira aula, o que nós começamos a ver? Ver a respeito de Jesus, a respeito daquilo que ele nos ensinou, aquilo que, mais do que ele nos ensinou. Só um minutinho, irmãos. Probleminha doméstico que eu esqueci de tratar, desculpem. E aí, irmãos, o principal da nossa lição 1 e 2 é certificar-nos, eu sei que parece ser óbvio, mas certificar-nos que nós não estamos diante de qualquer professor. Todo mestre ou professor que nós tivemos na vida, ele poderia ter uma tremenda falha de caráter, que ele poderia lhe ensinar algumas coisas e você ia prestar atenção, ia acreditar, ia anotar, ia usar na prova, porque você quer a nota. Não, eu não vou escrever isso aqui porque meu professor é um hipócrita, ele não acredita nisso. Você não vai fazer isso aí, mesmo que ele fosse um hipócrita. O ponto aqui, meus irmãos, é que quando nós nos aproximamos de qualquer texto bíblico, é claro, mas do Sermão do Monte também, nós podemos ter a tranquilidade de que quem está nos ensinando é alguém diferenciado. Diferenciado, e a gente vai relembrar isso aqui, em tantas áreas, que isso se torna algo completo para a nossa vida. Bem, pode passar para mim, por favor. Vamos estudar um dos textos mais belos e conhecidos da Bíblia, o Sermão do Monte. Diz Stott, ser ele o mais lido, o menos compreendido e o menos praticado de todos os ensinos de Jesus. Ao estudá-lo, precisamos aceitar os seus ensinamentos com o máximo de seriedade, pois ele contém os mais altos padrões, os maiores valores, as prioridades do cristianismo. Encontramos nele tudo aquilo que Jesus desejava que seus discípulos fossem e fizessem. Tudo aquilo que devemos ser e fazer. Claro, pela graça de Deus. Entretanto, ao estudarmos o Sermão do Monte, devemos ir além do seu ensino moral, ético e espiritual. Precisamos ir além do sermão. Precisamos ultrapassar a beleza das suas expressões e ilustrações.
o perfeito equilíbrio da sua estrutura, a harmonia dos seus ensinamentos, para chegar, passando tudo isso, à pessoa do seu pregador, o mestre por excelência. O valor e a autoridade desse sermão está no próprio mestre. Ele é mais importante que o próprio ensino. Vamos abrir um parênteses aqui, meus irmãos. Tem algum texto da Bíblia que eu posso pensar de outra maneira? Não. Mesmo um texto que não foi literal ou diretamente falado por Deus ou por Jesus, ele foi diretamente falado por Deus ou por Jesus. Se eu só quer falar o contrário, né? Não. Então, quando Jeremias falava alguma coisa, era assim diz o Senhor. Ok? Ele era veículo, arauto da palavra de Deus. Então, eu entendo a intenção da nossa revista e dos nossos autores aqui, sem problema nenhum. Eu entendo que ele está tentando ajudar-nos a levar ainda mais a sério aquilo que nós vamos ler. Mas, irmãos, o que nós temos falado na nossa igreja tantas vezes? Toda a palavra de Deus precisa ser lida como bula de remédio. Ela precisa ser entendida e aplicada, sem absolutamente nenhum questionamento. Então, quando a gente é pequeno, nosso pai, nossa mãe mandam uma coisa, né? Aí você, mas, não. Aí minha mãe falava assim, não tem mais nem meio mais. A sua falava isso também? Significa o quê? Você está fazendo objeção por quê? Eu falei, está falado. Mas o nosso coração, irmãos, muitas vezes, mas muitas vezes mesmo, lê a palavra de Deus. E pode ser lá no cantinho, no oitavo neurônio para a direita, você está criando um monte de cláusulas de exceção. Eu acredito que a área pior para isso é a área de perdão. Então você tem o seu melhor amigo e ele deu uma vacilada com você. Perceba, ele é seu melhor amigo, ele nem pecou contra você, ele deu uma vacilada. Você já alivia, porque você gosta do cara. Né? Tem até a música, né? Ele é vacilão, mas é meu amigo. Agora, tem aquele cara que você no trabalho, por exemplo, não suporta. E ele errou contra você e você tem uma série de adjetivos para esse erro. Inclusive, ele pecou contra mim. E aí, para perdoar essa pessoa, você passa pelo texto bíblico, você lembra, né, do texto bíblico, não precisa necessariamente apenas lendo, e você já tem, né? Ele não faria a mesma coisa, ele já fez isso várias vezes, ele parará, e assim vai. A do amigo, não, bro, mano, já está esquecido. Nenhum sacrifício, nenhum esforço, porque você quer aquilo, você quer restaurar o relacionamento. Então veja, meus irmãos, a colocação da posição do Senhor Jesus aqui é para nos ajudar, e que deveria ser para toda a Bíblia, né? A seguir o velho adágio, manda quem pode, obedece quem tem juízo. E a gente pare de criar exceções, né? Ou alternativas para aquilo que nós estamos ouvindo com a nossa própria opinião. Uma aplicação rápida. Quando tomamos consciência de que o Mestre era o próprio Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, nosso Salvador, não temos outra coisa a fazer a não ser aceitar e praticar os seus ensinos. Jesus proferiu o Sermão do Monte no início do seu ministério público, logo após seu batismo em tentação. O evangelista Mateus introduz o sermão de uma forma singela. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentassem, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo: qual tem sido a nossa reação diante dos ensinamentos do Sermão do Monte? Não basta ficarmos encantados com o seu ensino. A nossa reação deve ser de humildade e obediência aos mandamentos do Mestre. Então, irmãos, no que nós começamos semana passada é o estudo de um texto que, obviamente, não é original na nossa vida. E não é a primeira vez que você lê, certo? Todos nós aqui que já fizemos ou completamos a leitura bíblica anual, já passamos por esse texto. Agora, isso eu digo para a minha e para a nossa vergonha, porque deveria ser a pauta vencida. Não deveria? Mas essa é a complicação da vida cristã. É quase impossível que você um dia tenha uma
pauta vencida. Talvez você possa, inclusive, nos próximos meses, ficar anotando do lado das lições no seu material, né? Senhor, muito obrigado, porque na lição de hoje eu aprendi muita coisa, mas eu tenho, pela tua graça, conseguido viver isso daí. Esse aqui não é para ligar, não, senão meus papezinhos vão embora. Ele sopra tudo aqui. Eu tenho conseguido viver isso aqui. Talvez você possa anotar. Agora, eu acho difícil que você vai conseguir fazer isso em todas as lições. Na verdade, eu acho impossível. E é por isso que a gente precisa, irmãos, voltar a esse texto que a gente já leu tantas vezes para poder aprender dele, o que a gente não tem, talvez, aprendido totalmente. Vamos dar uma relembrada rápida do que nós vimos no ponto 1 e o ponto 2. Ponto 1, a identidade do mestre. Ok? Então, aí nós vemos ele como professor e como mestre. Eu acho que pode passar tudo, porque acho que saiu de fora aí, pronto. Acho que a diferença, meus irmãos, básica entre... Não, aí, entre professor e mestre é o seguinte. Eu entendo que para nós a ideia de mestre tem uma afetividade e uma correlação com a vida da pessoa maior. Eu não chamaria um dos meus professores da escola de mestre. Eu sei que... por definição, ele é mestre, porque por definição, na verdade, as duas coisas são a mesma, certo? Mas a gente está fazendo uma divisão aqui, meus irmãos, em que o professor é aquele apenas que ensina, é aquele que transmite conhecimento, transmite apenas a questão cognitiva. Enquanto que o mestre é aquele que comunica e ensina com a própria vida, que vai ser essa observação principal que vai ser feita a respeito de Jesus. Ele não é como os fariseus, né, mas ele ensina como quem tem autoridade. E a autoridade dele, a gente falou semana passada, não era de um gesticular, ou de falar alto, ou de dar pulinho, ou qualquer coisa, certo? Por incrível que pareça, irmãos, eu já ouvi há muitos anos atrás um pastor, né, batista, dizendo que ele... Quando o pessoal começou a discutir, ou algumas igrejas não usar mais terno e gravata, ele falou assim, não, respeito os colegas que têm optado, mas eu acho que isso diminui a autoridade do pastor. Eu olhei para ele, olhei para cima e para baixo e falei, como? Qual a diferença se eu tivesse de terno e gravata hoje de manhã? Essa é a mentalidade religiosa. A diferença é que eu estaria com mais calor. Essa é a mentalidade religiosa que muitas das gerações antigas tinham e até outros ainda hoje têm. Talvez alguém tenha vindo aqui, né? Não me viu com roupa de pastor domingo à noite, segundo o conceito dele. Igreja boazinha, mas o pastor é meio irreverente. De repente, porque não tá... Eu me lembro uma vez que eu vim de terno e gravata, muitos anos atrás, vocês não me deixaram quieto um segundo. Foi uma alugação, até foto tiraram. Foi coisa absurda. Mas o fato é, meus irmãos, que as pessoas atribuem autoridade a mais variadas coisas. Como, por exemplo, indumentária, vestimenta. E outras muitas que não são aquilo que esse texto está tratando. A pergunta é, esta pessoa vive aquilo que prega? Parênteses. Se for esse conceito de forma absoluta, só salva Jesus. O que é viver, irmãos, aquilo que você prega? É não se conformar com a alternativa. Certo? Então, você ensina salto em altura, né? Aí você ensina as técnicas, você ensina tal e tal e tal. E aí os seus alunos percebem que você só pula 1,5 m. Que eu suponho que seja pouco. Acho que o recorde é 1,80 m, né? Uma coisa de 1,85 m. Você só pula 1,5 m. Bem, eu talvez não pulo nem 1,10 m, mas você está ensinando o negócio, só pula 1,50 m. Mas aí os alunos percebem que acabou a aula, todo mundo vai embora e você fica treinando e treinando e treinando. E aí na próxima aula que eles chegam lá, eles assim, aí 1,60 m. Essa alegoria, meus irmãos, é para compreender que todos nós teremos limitações. A questão é, você está conformado com a sua limitação? Você está conformado com a sua... pastor, sabe como é que é? Eu nasci assim. Eu sou sempre assim.
serei sempre assim, Gabriela. Para os irmãos de outro país, isso era uma música, na verdade é um livro de Jorge Amado, né? Que virou novela e que virou música, porque ela falava assim. Tem outros que se escondem atrás da sua herança até genética. Tem a história do membro que virou para o seu pastor e disse, pastor, olha, eu vi o seu sermão, mas eu sou um cabra esquentado mesmo, né? Minha mãe era pernambucana, meu pai era cearense, meu avô era baiano. Ele tem todo mundo do Nordeste ali, e para piorar, o meu sei lá o que era gaúcho. Então, quer dizer, eu sou mais grosso que junta destroncada mesmo, eu sou muito temperamental, sou pavio curto, porque eu herdei dos meus pais. Aí o pastor calmamente tirou o óculos, limpou e disse, e do seu pai eterno, você não herdou nada, não? Herança genética, ou eu nasci assim, ou eu sou assim, irmãos, ou o que quer que seja, não é desculpa. Porque aquele que quer ensinar outros, ele vai buscar, ele vai seguir o conselho de Paulo, ele vai mortificar o pecado na sua vida. Esse é o seu verdadeiro inimigo. Outra coisa que a igreja brasileira, irmãos, eu não sei se é no mundo inteiro, mas acredito até que sim, mas a igreja brasileira em particular foi enganada durante, no mínimo, porque eu só tenho isso, 50 anos. Desde que eu me conheço por gente, é o diabo para cá, é o Satanás para lá, e que é isso e aquilo. Irmãos, eu literalmente, durante uma boa parte da minha vida, eu achei que o maior problema da minha vida era o diabo. Quando, irmãos, o maior problema que eu tenho na minha vida é esta criatura insuportável, que eu confesso, eu não sei como vocês conseguem conviver com ela, é aquele ser que eu vejo todo santo dia de manhã diante do espelho. Esse é o meu verdadeiro inimigo. É na cara dele, como dizia a minha mãe, é na fuça dele que você tem que botar o dedo toda manhã e dizer assim, hoje tu não me apronte, viu? E fale sério. Talvez quando você estiver fazendo seu devocional, né? Hoje eu sou saudade da minha mãe. Faz com a minha mãe, dá vontade de esfregar isso na tua cara para ver se você aprende. É mãe raiz, né, irmãos? Vire para esse ser que é o seu verdadeiro inimigo. Leia Romanos capítulo 7. E diga para ele que você tem vontade de esfregar a Bíblia na cara dele para ver se ele aprende de uma vez por todas. Satanás criou essa mentira, irmãos, colocando-o como nosso principal inimigo. Essa aí foi uma ótima estratégia. E voltando ao nosso ponto número 1, se eu quero ser um mestre, não apenas um professor, eu devo lutar contra essas áreas da minha vida, quaisquer que sejam, e buscar a santificação e o crescimento constante. Nós também falamos, irmãos, sobre a personalidade do mestre. E é claro, isso aí se aplica de forma absoluta apenas a ele, e nós devemos e precisamos ouvi-lo porque ele tem um caráter íntegro, uma autoridade absoluta e uma obediência perfeita. Então, mesmo que você tenha um discipulador, um líder de grupo de vida, um professor de alguma coisa na igreja, um pastor ou outro pregador que não preenche em 100% e ele não preenche essas três características, nós podemos sempre lembrar que o que ele está falando de fato não é dele, ou pelo menos não deveria ser. E como a fonte é outra, a fonte é o Senhor, eu posso confiar e descansar naquilo que vai ser falado e posso obedecer com certeza. Bem, e ainda falando sobre Jesus, irmãos, nosso terceiro ponto vai falar sobre a sua pedagogia. Em outras palavras, o ensino dele, como acontecia o seu ensino. Bem, Jesus se apresentou em primeiro lugar como mestre. Ele mesmo se declarou mestre único. Mateus 23, versículo 8. Vamos lá, irmãos. Nossos textos não são muitos. Nós podemos lê-lo. Mateus 23, versículo 8. Mas vocês não devem ser chamados mestres. Um só é o mestre de vocês e todos vocês são irmãos. Não tenho tempo agora de entrar aqui, meus irmãos, mas quando Jesus está falando sobre isso, quando ele vai falar mais abaixo sobre não chamar pai e etc., não chamar chefe, ele não está falando sobre apenas o mero uso da palavra.
certo? Vamos deixar um aprofundamento isso para a exposição em Mateus, quando ela chegar. Mas é só para deixar claro, irmãos, porque tem gente hoje é na internet, né, fazendo cavalo de batalha em cima disso, né? Se você chama outra pessoa de mestre, mesmo que seja a professora da escola, eles caem matando em cima. É aquele pessoal que implica com, por exemplo, quando você diz que eu adoro chocolate. Não, você adora só a Deus. Ele não entendeu que o português, como toda língua, ela é dinâmica. Ele é dinâmico, né? E as palavras têm mais de um significado. Então, sim, eu posso adorar chocolate, mas não significa que eu vou fazer um hino ao chocolate, né? Doce, 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 meio amargo é o melhor para me presentear. Então, não, isso é ridículo. Inclusive tem essa mania, mas desculpa, mas a pessoa gosta tanto de se guiar pela opinião dos outros, não digo que todos isso, mas você já reparou que faz uns 10, 20 anos que agora todo mundo ama? Eu amo chocolate. Adorava, mas agora como o pessoal fica em cima implicando, e tem os crentes que são chatos, né? Tem os xiitas e os chatos, essa é do Luiz Saião. Aí então ele muda, então, não, eu não adoro mais chocolate, eu amo. Eu amo isso, eu amo aquilo, eu amo... Tá, continue amando, mas desde que seja por causa da sua própria vontade, não por causa da opinião de alguém, né? Que obviamente não tem nada a ver com a língua. Enfim, então, a palavra mestre, pai, chefe desse contexto é muito mais amplo do que apenas você chamar, porque senão você estava roubado, né? Você chegou no trabalho, eu tenho chamado meu chefe de chefe todo esse tempo, e Mateus 23, versículo 10 diz, tampouco vocês devem ser chamados chefes, porque vocês têm só um chefe, o Cristo. Só Jesus é chefe. É claro que o texto não está se referindo a isso, tá? Bem, voltando, do começo, Jesus se apresentou em primeiro lugar como mestre, ele mesmo se declarou mestre único, Mateus 23, 8. Não se distinguiu como orador, como líder, mas como mestre. Segundo Price, autor de A Pedagogia de Jesus, no Novo Testamento há 45 referências a Jesus ensinando quando pregava. Ele pregava e ensinava. O Sermão do Monte é um exemplo disso. Cristo viu no ensino a oportunidade para formar caracteres. Sim, irmãos, caracteres é o plural de caráter. Eu conferi. Atitudes e ideais no homem, e por isso ensinou-a toda hora e a qualquer lugar. Então, o ensino de Jesus, irmãos, a pedagogia dele, tinha como objetivo a transformação de vidas, o que me lembra de um ótimo livro, nós temos na nossa livraria, Ensinando para Transformar Vidas. O autor dele, Howard Hendricks, se eu não me engano, que tem dois com nome muito parecido, mas acho que é esse mesmo, ele foi professor dos meus professores, e meus da Leila, da Tessa, do Marcelo e tal, e esse título é perfeito, irmãos, porque o objetivo meu aqui de manhã é este, que você saia diferente. Meu objetivo não é lhe informar apenas. A informação visa a transformação. Pelo menos assim é dos princípios bíblicos. Você não sai transformado da sua aula de trigonometria. Você não sai transformado da sua aula de mitocôndria. Ok? Você não sai transformado da sua aula de física inorgânica. E nem deveria sair transformado de uma aula de qualquer área humana, certo? Você deveria influenciar e não ser influenciado, porque qualquer coisa que é ensinada nas universidades sobre filosofia, história, sociologia, psicologia, você deve passar pelo filtro da palavra e não aceitar como canônico quase, né? Como é aceito, ok? Então, você não deve, você não vai ser transformado por essas coisas, mas não é o que acontece com a palavra de Deus. O objetivo sempre, sempre é lhe mudar, lhe transformar. E esse era o objetivo de Jesus. O objetivo de Jesus, irmãos, é que as pessoas saíssem do Sermão do Monte naquela tarde, eu suponho, e chegassem em casa e as pessoas começaram: o que está acontecendo contigo? Você está diferente. Porque ele ouviu conselhos práticos e está tentando, com a ajuda de Deus, viver tais conselhos. Ok? Bem, externou sua atividade educadora de modo magistral. Teve, mais do que qualquer outro, as qualidades de mestre. Conheceu mais do que qualquer mestre os princípios que devem nortear conhecimento da matéria, compreensão da natureza humana e método adequado. Então, esses três quesitos, meus irmãos, você pode aplicar, inclusive, hoje,
e seguir isso hoje quando estiver ensinando. Você precisa, obviamente, conhecer o seu conteúdo. Tá? Eu tremeria na base se alguém me pedisse de improviso para fazer alguma coisa que eu não tenho conhecimento. Inclusive, quando a gente vai fazer nossas conferências, meus irmãos, eu não tenho esse costume, não me lembro de ter feito e acho que não fiz, de convidar um preletor e ele perguntar, nós vamos falar sobre o que na conferência? Eu falo para ele, eu queria falar para você sobre quais consequências espirituais e teológicas da possibilidade de uma colônia humana em Marte. Ele vai olhar para mim e dizer assim, alguém um dia pensou, falou sobre isso? Você entendeu? Eu não vou dar para ele uma coisa que... O que eu faço? Eu vou dar uma olhada no que ele já fez. Na verdade, eu provavelmente o escolhi por causa que eu conheço boa parte do conjunto da obra deles, assim, isso aqui é um assunto bom para a nossa igreja ouvir. Aí eu falei assim, não, eu queria que você falasse sobre isso e isso que você tratou agora com mais tempo e pessoalmente. Tá joia. Isso é na teológica, né? Na nossa conferência de exposição bíblica. O meu padrão sempre é o mesmo. Eu digo para ele o que nós já ouvimos, eu mostro para ele a lista das nossas 13 exposições completas, certo? E agora incompleta Gênesis. Do que nós vimos recentemente na EBD, vimos Colossenses, já vimos isso e aquilo. Aí eu digo, olha, nesses livros não dá, porque nós já vimos há pouco tempo, ou vimos totalmente na exposição. Aí ele fala, ok, fora isso aí, eu já preguei todo o primeiro de Pedro, eu já preguei Crônicas, o primeiro, o segundo, já preguei Jeremias e tal. E aí eu seleciono, dentro das opções que ele deu, alguma coisa. Por quê? Porque eu quero que ele tenha familiaridade com o conteúdo. Mesmo que a conferência, às vezes, esteja 3, 4, 5, 6 meses na frente. Para que eu vou dar ao camarada que tem ministério, né, tem uma vida toda aí, um trabalho excepcional e difícil de fazer, de trazer um conteúdo que ele não tem ainda domínio? Na verdade, escolhendo um conteúdo que ele tenha domínio, nós somos beneficiados. Porque ele já vem pré-preparado para aquilo que ele vai trazer entre nós. Então, irmãos, vamos falar um pouco sobre algo que todos nós, de uma hora ou outra, precisamos participar. Discipulado, evangelismo / discipulado, certo? Talvez você já tenha recebido uma das fichas da nossa congregação, dos moradores para serem visitados, ok? Bem, número 1, você não tem todas as respostas, isso é óbvio, então esqueça, certo? Esqueça se você se vê naquela situação em que você tem vontade de ligar para os universitários ou algo parecido, né? Não, você pode simplesmente dizer para a pessoa, olha, sua pergunta é muito boa, importante, mas eu não tenho uma resposta completa agora. Você não mentiu em nada disso, porque você sabe parte da resposta, porque você não se converteu ontem, né? Então você tem parte daquilo, mas você não tem uma resposta satisfatória. Então eu vou estudar mais a palavra. Nunca diga eu vou perguntar ao seu pastor, mesmo que você vá perguntar. Por favor. Porque primeiro você vai para a palavra, depois você vai para as pessoas, certo? Então eu vou estudar mais e no nosso próximo encontro eu respondo você isso. Já fiz isso várias vezes, irmãos. Várias vezes. É virtualmente impossível você ter todas as respostas. Ah, pastor, mas quando eu lhe mando umas coisas no WhatsApp, o senhor responde. Irmãos, você está no WhatsApp, na minha frente eu tenho 300 livros. Você reparou que eu levei 10, 15 minutos para responder? Às vezes, é porque eu vou lá dar uma refrescada na minha memória sobre aquilo que talvez eu já estudei uma vez, lá no Paleolítico, no Cretáceo, né? E aí eu vou ver mais uma vez e para poder lhe dar uma ajuda naquela questão, ok? Às vezes não, às vezes é uma coisa que eu estou mais familiarizado. Mas eu estou dizendo isso, irmãos, porque já tem gente que fala assim, pastor, mas nós vamos fazer as visitas, está tremendo, nem foi convidado ainda, mas já está tremendo na base, certo? Então, irmãos, a ideia sim é que nós vamos fazer as visitas, nós vamos fazer os estudos bíblicos e nós vamos investir e alcançar essas pessoas para Cristo. Amém? O amém foi meio morninho, né? Mas amém. Inclusive, você que é novo convertido, não se preocupe, mas você vai acompanhando outra pessoa, certo? Você vai como o João Marcos ali, estagiário, acompanhando um irmão mais experiente, mas o importante é que o conteúdo seja conhecido, é obviamente a palavra de Deus. Compreensão da natureza humana. Nessa compreensão, a primeira coisa que você vai precisar saber, meu irmão, é que você é um pecador ensinando pecadores. Essa regra vale para todos os casos, menos para Jesus, obviamente, mas para todos os nossos casos.
Nós somos pecadores com uma compreensão limitada da palavra, ensinando outros pecadores que também possuem, por sua vez, uma compreensão limitada da palavra. E muitas vezes você vai, diante desses pecadores, ter dificuldades com aquilo que está acontecendo na vida de cada um, para que ele preste a devida atenção, para que ele responda positivamente, para que ele responda corretamente aquilo que está sendo ensinado. Quantas e quantas vezes, irmãos, eu fiz discipulado e chegava na semana seguinte a se encontrar, e discipulado compreende muito o passar de tarefas, para você medir o crescimento, o interesse da pessoa. Um que eu estou acompanhando agora, eu passei para ele a tarefa de toda semana ele assistir 2 mensagens da nossa série em Gênesis, para ver se pelo menos quando a gente estiver lá no finalzinho ele nos alcança. E aí teve uma ou outra semana que eu falei assim, bem, a propósito a respeito das nossas tarefas, como é que está o seu devocional todo dia, como é que está isso, como é que está aquilo, e as mensagens, você está assistindo? Porque eu pedi para você deixar lá um comentáriozinho, né, tipo para checar. Eu não tenho visto na mensagem 5, na mensagem 6 ou tal, ele, não, essa semana não deu. Então você começa a perceber, meus irmãos, as lutas que a pessoa está passando para a sua própria disciplina espiritual. Você começa a perceber as dificuldades que ele está tendo, ou ela, de perceber até para si mesmo a importância daquilo que ele está ouvindo, o que está sendo passado para ele praticar. Por quê? Porque você vai começar a perceber, talvez, que é necessário alguns ajustes. Aonde? Método adequado. Alguma coisa tem que mudar, porque eu não estou chegando até onde eu queria chegar com essa pessoa. O objetivo era um, mas nós estamos muito aquém de chegar nele. E Jesus era mestre em dominar todas essas coisas. Vamos lá, vamos ver com detalhes agora, do ponto de vista de Jesus, essas 3 questões. Primeiro, conhecimento da matéria. Diz uma das leis do ensino. O professor deve conhecer muito bem o assunto que está sendo ensinado. Jesus foi o professor ideal porque tinha uma soma de conhecimentos que o habilitou perfeitamente para a tarefa de mestre. Conhecia o mundo, pois o mundo foi criado por ele. Conhecia o homem, pois foi ele quem o criou. Conhecia toda a verdade, pois ele é a própria verdade. Então, João 1, 3, 14 e 6 são versículos conhecidos, né? 1, 3 fala que tudo que foi criado por meio dele, sem ele nada que foi feito se fez, e 14,6 é que ele é o caminho, a verdade e a vida. Agora, como é que nós trazemos isso para nós, irmãos? Nós não temos condição de ter o mesmo conhecimento e habilidade e tudo de Jesus, mas ele funciona como nosso padrão, certo? Então, obviamente eu nunca vou conhecer como ele, mas significa que eu devo estar constantemente buscando conhecer. Eu quero reforçar isso, irmãos. Eu sei que a nossa igreja fala muito sobre ensino, sobre teologia, sobre doutrina, mas eu sei por A mais B que isso não tem alcançado a totalidade da nossa igreja. É por isso que eu uso tanto aquela ilustração de alguém que está em um ótimo hospital para ser tratado, mas não saiu ainda da recepção. Nem perguntou à pessoa da recepção para que lado que ele vai para ser atendido do seu problema. Então, ser membro ou participante de uma igreja saudável, bíblica, que ensina a Bíblia à exaustão, não é suficiente. João 17, versículo 3, iguala, irmãos, a vida eterna a conhecimento. Está duvidando? E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti como único Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. É claro que esse conhecer aí é relacionamento. Agora, salvação, meus irmãos, a salvação, o evangelho, a graça, todas essas coisas eu posso usar a mesma ilustração. Não é apenas uma porta pela qual você entra e diz, cheguei. Você não chegou em lugar nenhum. É um caminho pelo qual nós andamos. E esse caminho, irmãos, ele está ligado diretamente a conhecimento. Ah, pastor, mas tem tanta gente com a cabeça cheia de teologia, mas não tem vida nenhuma. Isso não é argumento. Porque tem um monte de gente com a cabeça oca que também não tem vida nenhuma. Porque isso também não é argumento. Então esqueça se tem A, B ou C, irmãos, que fica aí na internet, né, arrotando teologia e tem uma vida deplorável. Isso é problema dele. Não seja essa pessoa. Seja, viu, irmãos? Não seja essa pessoa. Claro, qual pessoa nós devemos ser, irmãos? Alguém que conhece essa doutrina com humildade e quebrantamento. Porque quando nós lemos, irmãos, algo profundo da palavra de Deus, aquela teologia que rasga,
sabe, a página da Bíblia parece que mostra as entranhas do pensamento de Deus, aquilo deve me levar a meus joelhos e não para cima de um pedestal. Porque a verdadeira teologia, a verdadeira doutrina, ela é humilhante, porque eu percebo quão pequeno eu sou. Então, diante disso, o conhecimento cada vez maior da matéria vai me trazer, ou deveria ser um produto disso, me trazer cada vez mais humildade diante da palavra de Deus. Continuando o segundo parágrafo, aí, irmãos. Ensinou sabendo o que estava ensinando, tendo conhecimento profundo da matéria. O seu conhecimento vinha de dentro e nunca necessitou de confirmações. Nunca errou nos seus ensinos, nunca precisou voltar para corrigir conceitos ensinados errados. A sua doutrina era perfeita. Nunca mudou de opinião, nunca precisou se retratar. Todas essas coisas nós estamos sujeitos. O Sermão do Monte nunca precisou ser corrigido. Nada teve que ser acrescentado ou excluído. O Sermão do Monte nunca precisou ser atualizado. Ele é sempre atual. A Bíblia está sendo atualizada por alguns aí, né? O mestre conhecia profundamente as Escrituras. Ele não somente as conhecia, como as aplicava em sua vida. Vamos para esses textos, irmãos. Mateus 5, 21. Aliás, é um texto meio longo. Vamos ler apenas o começo aqui, ele vai até o 48. Então, vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu digo a vocês que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão Racá, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se vocês estiverem apresentando sua oferta diante do altar, então Jesus vai dizer vez após vez, irmãos, o quê? Vivam em lugar apenas de praticar. É isso que está do versículo 21 ao 48 sendo ilustrado, ok? Lucas 24, 27. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ou seja, Jesus é a própria personificação da palavra. Ele não é apenas a palavra, no sentido de João 1:1, né, ou o verbo, logos, mas ele é a encarnação dessa palavra através da sua vida. E aí, de novo, meus irmãos, eu sei, é impossível nós literalmente vivermos assim. Certo? Integralmente vivemos assim. Eu concordo plenamente. Mas isso não pode ser para nós desculpas para não vivermos ou não procurarmos viver ao máximo aquilo que a palavra de Deus diz. Então, talvez essa seja uma hora para você fazer uma avaliação sobre o seu devocional. Então, toda manhã, toda tarde, toda noite, o horário realmente não é lá tão importante assim, você para ter um tempo com Deus. Ok? Essa semana, por exemplo, o nosso devocional estava falando sobre as lutas a respeito de comida. E talvez não seja um problema seu, você não é uma das pessoas que luta com peso, ou luta com até mesmo gula, porque sim, eu achei interessante o devocional abordar este tema, porque a gente fala brincando, mas é uma brincadeira que deveria levar-nos a pensar, crente não bebe, mas come. Porque talvez sim, você pode ser, né, esbelto e ser uma pessoa, um glutão, e come sem necessidade, que desperdiça comida. Ou seja, sempre tem algo a nós tirarmos na semana começa. Sabe do que eu tirei, meus irmãos? Mais gratidão. Mas gratidão mesmo. Mas gratidão de chegar ao nível, na minha cabeça, daquela criança. Tinha aqui na nossa igreja uma criança que, quando pedia para ela orar, os irmãos dela, não, por quê? Senhor Jesus, obrigado por este arroz, por este feijão, por esta batata frita, por esta batata assada, por este purê de batata. Ele ia item por item. E o pai falou assim, o dia que tem mais do que uma bebida, sem refrigerante e suco, ele vai... Por esta coca, mesmo sendo coca, por esta Pepsi, por este suco de tal. Ele fazia assim. Juro, irmãos, que ele fazia assim. Então, ponto aqui é que o que eu tirei para minha semana, irmãos, porque não tenho problema com peso, obviamente. Realmente não sou uma pessoa glutona, muito pelo contrário. Não gosto de prato, não gosto de orar no monte.
Mas eu fiquei pensando, eu sou realmente grato? Eu acho que está na hora realmente da minha mãe chegar e ela ficar falando para mim assim, você sabia que as crianças na África não têm o que comer? Você lembra? Sua mãe fazia isso também contigo? Quando a gente não queria limpar o prato? Mas talvez esteja na hora da minha mãe chegar aqui e me lembrar, não que eu esteja deixando comida no prato, que eu aprendi a minha lição, viu como funciona, ficar apelando para as crianças que estão passando fome na África. Eu não deixo comida no prato, mas o ponto aqui, meus irmãos, é como nós temos tanto. Os que têm aqui, queridos, menos do que 27, 30 anos, você não tem ideia de como era o Brasil, né, irmã Elizabeth? 35, 40 anos atrás. Você não tinha, irmãos, as marcas que você tem hoje, não tinha a abundância que você tinha hoje, e você não tinha os recursos que você tinha hoje. Claro, não todo mundo, né? Sempre teve aquele famoso 1% que podia, para quem dinheiro não era problema. Mas nós somos uma igreja muito jovem, irmãos, e que a maioria de vocês estão abaixo dos 30 e poucos anos, então às vezes a gente coloca aquilo na mesa e a gente parece menino. É isso que tem hoje para comer? Teu filho faz isso? Eu fazia. Especialmente quando era bife de fígado. O que minha mãe tinha na cabeça de fazer bife de fígado? Mas sabe, irmãos, eu tenho certeza que tem muita gente, em nossa própria cidade, não precisa nem ir para a África, que adoraria um bife de fígado. Tem uns que ainda diriam, não precisa nem fritar. Eu vou comer como está. Quantos já viram gente revirando lixo em nossa cidade? Coisa que a gente não via, mas está vendo. Então, o que essa semana de devocional, irmão, me chamou a atenção foi sobre gratidão. Eu fiquei tão impactado, irmãos, que indo ao supermercado dá vontade de fazer uma oração depois de cada coisa que eu pegava da gôndola, sabe? Porque eu fiquei pensando realmente nisso. A gente reconhece o que Deus tem suprido na nossa vida. E a semana só fala sobre comida, é claro, mas talvez a gente precise pensar de outras coisas. Né? A gente usou um sapato meia dúzia de vezes, mas esse aqui já está velho. E já quer outro. O celular hoje virou uma necessidade quase obrigatória do mercado que você troque pelo próximo modelo. É ou não é? Saiu o iPhone 30. Eu não tenho a mínima ideia que número está, irmãos, porque eu não acompanho esse treco. Eu preciso ter o iPhone 30. Precisa por quê? Qual a necessidade real que você tem disso? Eu preciso disso, preciso daquilo, deste carro ou daquela coisa para minha casa, aquela decoração, e assim vai. Então, quando a gente fala, irmãos, sobre a transformação de vida, o conhecimento precisa trazer essa transformação de vida. Por isso que quando ele aplicava a sua vida, ele estava dando um exemplo para nós e o ponto mais próximo para nós disso do dia a dia é o nosso devocional. Eu espero também que você saia daqui hoje à noite, assim como hoje de manhã, incomodado com a palavra de Deus. Não com o pregador ou o professor, mas com a palavra de Deus. Sim, mas o devocional você está todo dia lendo aquilo. Na minha leitura anual, irmãos, eu comecei do ano que vem, eu estou em Êxodo, e eu fiquei vendo a dureza do coração de Faraó pela vez. Nem lembro quantas vezes já eu li. Isso é a coisa incrível da palavra de Deus. Dizem que a peça de literatura, a parte da Bíblia, mais conhecida no mundo todo, uma das pelo menos, é o Pequeno Príncipe. É bonitinho, já li, entendi muito bem qual é a respeito dele, né? Li, levei para a prateleira lá na casa dos meus pais quando eu era pequeno, falei, tá arriscado. Mas eu conheço gente que diz que todo ano lê tal livro, O Pequeno Príncipe, ou lê tal livro deste ou daquele autor. Ele pode até estar lendo para relembrar a sua memória, refrescar algumas coisas que ele gostou ali, mas não para ter o impacto que eu tenho todo ano quando eu leio o mesmo texto da palavra de Deus. Porque há 10 meses atrás, mais ou menos, ou 11 meses atrás, talvez um pouquinho mais, eu li o mesmo texto de Faraó, endurecendo o coração vez após vez, diante daquilo que estava acontecendo em seu reino.
E vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pragas e ele não cede. E aí na 10ª praga, isso custa o que a Faraó? Seu filho. Eu toquei no meu fone porque eu estava ouvindo e fiquei parado em plena academia pensando assim. Subaplicação, eu sei, não é o propósito do texto principal. Quantas teimosias espirituais já me causaram a perda de coisas preciosas, como um filho, porque eu teimei com Deus. Só a Bíblia faz isso, irmãos. Em que você lê pela enésima vez e você, pelo Espírito, tem um insight do texto ali que você não teve, talvez, das outras vezes, ou há muito tempo não tem. É isso, irmãos, que significa aplicar essa matéria à nossa vida e não deixar apenas ser um mero conhecimento. Aplicação. Uma reflexão. Que conhecimento tenho das Escrituras? O que tenho feito com tal conhecimento? Em que ele tem mudado a minha vida? Número 2. Conhecimento da natureza humana. Outra lei do ensino. O professor precisa conhecer seus alunos. Jesus conhecia o íntimo dos seus ouvintes. Ele captava o pensamento das pessoas. Antes que eles fossem revelados, Jesus já dava a resposta satisfatória. Foi mestre na penetração do coração e da compreensão daquilo que se passava no íntimo das pessoas. Jesus se interessou mais por pessoas do que por coisas. Ele se interessou mais por pessoas do que por si mesmo. Amou a todos, se preocupou com seus problemas e buscou uma solução para eles. Vamos ver algum desses textos, irmãos. Lucas, capítulo 5, versículo 22. Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? Novamente o conhecimento que ele tinha. 6:8, próximo capítulo. Mas Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Ele se levantou e foi. Eles estavam criticando a Jesus por aquilo que ele estava fazendo. Mais um aí, irmãos. João 4:29. Para terminar. Venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então, meus irmãos, essa é a mulher, né, claro, falando para as pessoas da cidade a respeito de Jesus. Então, é óbvio que nós não temos condição de ter as mesmas capacidades proféticas e o conhecimento total que Jesus tinha. Mas o que nós temos aqui, meus irmãos, sobre o conhecimento da natureza humana que nós podemos aplicar? Dentro daquilo que nós podemos conhecer das pessoas pela palavra, ok? E pela informação que tomamos delas, nós precisamos adequar o que falamos e o nosso ensino a esse contexto. Então, por exemplo, uma coisa bem óbvia, se você está falando com uma pessoa com pouco estudo, né, pouca escolaridade, certo? Ótima pessoa está lhe ouvindo e tal, você não vai falar de uma maneira complexa, complicada, é óbvio. Você não vai falar para a pessoa sobre as idiosincrasias da psique humana. Isso é de comer? Então você adapta o seu vocabulário. Certa feita, inclusive, foi num voo, eu estava do lado de um camarada que 5 idiomas, né, vivia entre 2 continentes, tarará, ele fez questão de mostrar o seu currículo, né, porque afinal de contas ele estava do lado de um cristão ignorante e era ateu. E obviamente com esse camarada eu, né, já botei botei o negócio para trás para não atrapalhar, botei o revólver no lugar certo e me preparei para pegar as armas grandes, porque ele tinha o conteúdo, o linguajar, a profundidade, onde eu não tinha que reter nada. O público é outro. Quando eu cheguei, irmãos, no próprio Ministério Anterior no Cauamé, como eu expliquei para os irmãos em outras ocasiões, as pessoas eram extremamente simples. Então, eu tive que pegar, né, estava acabado de sair do seminário há 1 ano, eu tive que pegar aquilo que a gente conversava lá na estratosfera, laçar, puxar e botar aqui a nível onde eu pudesse comunicar com o meu povo. Caso contrário, eu ia simplesmente passar por cima da cabeça deles o tempo todo. Mas isso não é apenas a respeito de conhecimento, escolaridade e tudo mais.
mas também, por exemplo, sobre as situações da vida da pessoa. Então, quando você está acompanhando alguém no discipulado, no evangelismo, faça perguntas, descubra a história daquela pessoa. Jesus não precisava saber disso, ele sabia da mulher samaritana toda a sua vida. Vai chamar seu marido, não tem um marido. Você disse bem. Você já teve uma renca e esse daí nem é seu. Eu não tinha como ter essa informação sem perguntar. Jesus tinha. Então você precisa conhecer a pessoa que você está evangelizando. Eu sei, irmãos, que você pode pegar a pessoa que está passando lá na rua e falar do evangelho e ela se converter. Mas o relacionamento e o conhecimento de quem é a pessoa ajuda muito. O seu histórico religioso. De repente você vai descobrir que esse é o tipo de pessoa que já passou pelo Seixonoe, pela macumba, pelo espiritismo alto, baixo, médio, esquerdo, direito, já foi. E esse tempo todo ela ainda era católica, vai entender o brasileiro, né? Então você vai compreender que ela tem uma confusão espiritual de acontecer na cabeça dela que você precisa dar atenção também. Você precisa conhecer então a natureza, a pessoa com quem você está tratando. E Jesus era um exemplo nisso aí também. Muito bem. Aprendamos com Jesus a amar as pessoas e a usar as coisas. Plim, plim. Amar as pessoas e usar as coisas. Eu sei que é batido, irmãos, parece até frase de para-choque de caminhão, mas é algo que nós temos que pensar muito. Porque eu também não acho uma pessoa que despreza as coisas, esteja certo. Há um equilíbrio em tudo. Então, se você tem uma tarefa para fazer, essa é a coisa. E você vai fazer com algumas pessoas, essas são as pessoas. Então, você precisa amar as pessoas, mas você não pode desprezar a tarefa que você tem a fazer. Isso é, em resumo, muito do que acontece com o ministério pastoral. Alguns pastores caem no erro de priorizar tantas pessoas que áreas da sua vida, como, por exemplo, o ensino, isso é uma coisa, acaba não sendo dando o devido atenção. Aí você pergunta para o camarada qual foi o último livro que ele leu, ele lembra que foi no último ano, no último semestre, na última semana de seminário. Aí você arregala o olho e diz como é que é. Mas as pessoas adoram, cara, viu? Adoram. Porque ele é gente fina, está sempre presente, está sempre para tomar um café na sua casa, né? Ele é top. Mas não sabe ensinar, mas ele é top. Por outro lado, tem o outro risco dele se transformar em um acadêmico tão grande, tão longe lá do outro lado, e tão voltado para eventos, pode ser um problema, ou por outro lado, para o ensino, outro lado, outra questão, que ele não tem tempo para as pessoas, para as suas necessidades, caso elas os procurem. Entende? Então, o ministério pastoral, mas na verdade qualquer ministério, ele tem o equilíbrio de amar as pessoas, mas saber usar as coisas e ser, porque nós somos, irmãos, mordomos dessas coisas, nós somos cuidadores dessas coisas. E precisamos ter, é claro, esse equilíbrio. 3. Conhecimento dos métodos de ensino. Ainda, leis do ensino. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. Ele está tirando isso do livro As Leis do Ensino, certo? Você pode também procurar. Esse livro é fabuloso para quem quer aprender mais sobre pedagogia cristã. Leis do ensino. O ensino deve partir do conhecido para o desconhecido, do próximo para o remoto, do concreto para o abstrato. O professor deve variar seus métodos de aula. Jesus, o mestre por excelência, não enunciou nenhum princípio pedagógico, nenhuma lei do ensino, nenhuma teoria da educação, mas mostrou um profundo conhecimento metodológico e aplicou-o com a maior eficácia. Na vida de Jesus, sempre exemplificado o quê? Ele, claro, usava o discurso, mas ele usava, irmãos, demais os exemplos ao redor que estavam dele. Olhe os lírios do campo, olhe as aves do céu, certo? Então, ele usava coisas do dia a dia. Ele tinha uma comunidade, uma sociedade extremamente pastoril. E aí ele diz que o bom pastor deixa as 99 ovelhas no aprisco. Ele vai em busca da 100ª. Então ele está usando o exemplo que comunicava, né? E eu me lembro, irmãos, que eu fui pregar em Santa Catarina, numa cidadezinha do interior, e a gente foi pregar, fazer o trabalho de evangelismo em um bairro, tipo bairro projeto, né? Ele foi feito, né, meio assim afastado. Tinha que sair um pouco da cidade 1 quilômetro,
né, que não é lá tanto assim, hoje com certeza as coisas já se juntaram, mas tinha casas projetadas, ruas projetadas ali e tudo mais, e era uma comunidade que foi feita através de, acho que sorteio, e todo mundo meio que se conhecia, tal. E o pastor chegou, vamos fazer um trabalho lá, e me chamou para pregar, e eu preguei na parábola dos solos, né? O semeador saiu a semear, e a semente caiu no meio de espinhos, à beira do caminho, assim por diante, e preguei a mensagem. E por que eu escolhi esse texto? Porque aquele bairro possuía uma horta comunitária, que inclusive havia sido o pastor e outro irmão que haviam começado. Eles chamaram os moradores que queriam participar, certo? E disseram, olha, o que você tem que fazer para comer desta horta é dar horas de trabalho lá. Então nós vamos fazer uma escala, você preenche as horas, quem tiver mais horas de trabalho tem direito a mais alimento, e assim por diante. Achei legal a iniciativa, ele morava nesse bairro também, né? E ele aproveitava como um meio de evangelizar essas pessoas. E aí, irmãos, eu fiz a conexão. Todo mundo ali, praticamente 90% desse novo bairro, ajudava na horta. Que não era uma hortinha, não, era bem grande. Ajudava lá na horta e eu mencionei o que ele fazia para o solo estar preparado, mas eu usei todo o meu conhecimento vasto, só que não, de botânica. Né? Irmãos, na época a gente tinha que ir atrás do conhecimento, não tem Google para perguntar como é um solo bom. Google, como é um solo bom? Agora é Alexa, né? Mas Google também. Não, você tinha que ir atrás, aí eu investiguei o que tinha que fazer, o que não fazer, lembrei da minha avózinha, que já havia me ensinado muitas coisas, meu avô também, e falei um monte de coisa que eles ficavam assim, eu via, pessoal, é verdade. Porque eu fui atrás para saber. Porque eu queria conectar com a comunidade. E aí no final eu, depois de, como se diz também em pedagogia, eu ganhar o coração deles, eu tentei ir agora atrás da mente. Aí eu perguntei se eles realmente têm certeza se eles eram um bom solo diante do Senhor, porque a semente está caindo agora, querido. Nós acabamos de ler no texto que a semente é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus está caindo agora no solo do seu coração. Então qual você prefere ser? Um solo como esse aqui, as ruas, boa parte ainda não eram asfaltadas, o bairro era novo. Uma rua como essa aqui de solo batido, não vai nascer nada aqui. Ou mais adiante, tinha esse é o nome de uma planta que tem na Santa Catarina, que é toda espinhosa assim, esse nome. É uma mata cheia de espinhos, ou caía ali no meio. E aí eu fui dando esse exemplo. Ou a boa terra que nós temos na nossa horta comunitária. Ponto aqui, meus irmãos, é que você precisa, a fidelidade da palavra é inquestionável, mas como você vai conectar com as pessoas que você está falando, que você está conversando, vai variar, e você pode usar as mais variadas formas, mas desde que você use-as como instrumento para a comunicação, para o ensino, e não apenas para ficar bonitinho, ou engraçadinho, ou qualquer outro ou moderninho diante das pessoas, ok? E assim Jesus fazia, por isso que o ensino dele era tão eficaz. Vejamos qual foi o procedimento metodológico de Jesus para ensinar as grandes verdades. Começou com as coisas simples até chegar às complexas. Utilizou a analogia dos pássaros do céu, dos lírios do campo, da casa construída na rocha e na areia. E aí estão as referências. B. Partiu do conhecido para o desconhecido. Usou as figuras do sal, da luz, da traça, da ferrugem, do ladrão, do argueiro no olho. Aí estão as passagens. Está vendo, irmãos? São ilustrações do dia a dia. Tá? Então, não dá, por exemplo, para você chegar, tipo, lá na mata, entre os Yanomamis, ou Waiwais, etc., e dizer assim, pois é, então, quando nós precisamos de alguma coisa, precisamos perguntar a Deus, como nós perguntamos ao Google. Eles vão olhar para você. É alguém lá da sua comunidade? Porque não tem nada a ver com eles. Eles não se relacionam com isso. Alguns anos atrás, os irmãos lembram disso, eu intentei uma viagem ao Paquistão. A viagem não deu certo por causa da questão de visto e documentação e eu acabei indo para outro país. Mas a minha preocupação, irmãos, principal era como é que eu vou conversar com pessoas que eu não conheço a cultura? Eu vou cair literalmente de paraquedas. Toda a minha vida eu tinha convivido com um paquistanês. Durante 27 dias apenas.
Então, eu fazendo as minhas anotações, irmãos, é óbvio que eu não falava, eu ficava fazendo referências a filmes, ou eu lá sei o que eles assistem ou deixam de assistir no Paquistão, especialmente no interior. Porque no interior, irmãos, eu ia ter que pregar em inglês e ia ser traduzido para a língua deles, para o urdu. E aí, obviamente, eu evitava cair em armadilhas que poderiam não ter né, a conexão, o vínculo, para eles poderem compreender aquilo que ele estava falando. Bem, Jesus estava na sua própria cultura, ele era judeu, então ele conhecia abundantemente aquilo que estava ao seu redor. Quanto a nós, se estamos dentro da nossa cultura, precisamos usar também desses ganchos para que a pessoa fique interessada em ouvir aquilo. Porque quando Jesus falava, meus irmãos, que os tesouros lá no céu, a ferrugem não corrói, bem, a gente entende também, mas o judeu entendia. A traça não come, ele entendia. O ladrão não rouba, ele entendia. Figuras simples que estavam de acordo com o dia a dia e a convivência deles, ok? Letra C. Sempre fez uso da pergunta. Para que serve o sal? Qual a recompensa em amar os que vos amam? Pode alguém colher uvas do espinheiro? Então, aí os textos também. Ou seja, irmãos, esse estilo de ensino é onde você provoca as pessoas, para que elas possam perceber, eu sei essa resposta, ou, eu não sei isso aí não. Eu quero ouvir mais o que você está dizendo. Porque se elas sabem a resposta ou parte da resposta, ou até sabem uma resposta errada, elas estão interessadas. Porque elas querem participar daquilo que você está ensinando. Você está falando de uma coisa que eu já li por aí. Li tudo errado, mas já li. Então deixa eu participar. Agora, se elas não sabem, por outro lado, elas vão também emprestar a sua atenção, porque elas querem aprender daquilo que está sendo ensinado. Ok? Letra D. Contou histórias. Um homem prudente edificou sua casa sobre a rocha. Você conhece o resto da história. Está aí o texto. Conversou, discutiu, dramatizou, ilustrou, planejou, aplicou. Suas lições tinham começo, meio e fim. Jesus foi e continua sendo o mestre por excelência. Esse último ponto, meus irmãos, é algo que eu tenho me inspirado no que Jesus fez toda a minha vida. Até alguns colegas já têm o hábito de literalmente anotar histórias. Ouvindo agora o TED Trip, vocês vão ouvir também diversas histórias. Ele conta histórias sobre seus netos, ele conta histórias sobre alguém que ele aconselhou, obviamente omitindo o nome, porque não seria ético, mas uma situação de aconselhamento, uma situação na igreja dele. Nós contamos histórias para ilustrar pontos, como, por exemplo, você precisa ter uma estratégia de evangelismo e até mesmo um método de evangelismo. Quando alguém despreza isso, o que eu conto? A história da mulher que chegou para Charles Spurgeon e disse para ele, pastor, eu não gosto muito do seu método de evangelismo. Aí Spurgeon falou para ele, tudo bem, minha irmã, não tem problema. Para nós aprendermos, qual é o seu método de evangelismo? Aí a irmã respondeu, não, eu não tenho nenhum. E aí Spurgeon respondeu, então eu prefiro o meu. Entre nada e o que eu estou fazendo, eu prefiro o meu. Então, essa é uma história, meus irmãos, que às vezes você não sabe como evangelizar porque você nunca parou para planejar. Você nunca parou para dizer assim, vou ser evangelista. Passo 1. Achar o incrédulo. Ótimo. É melhor que nada, irmãos. Porque geralmente a estratégia das pessoas é usa-me como um farol de luz LED, porque é moderno. Eu quero sentir alguma coisa. E aí vai passando 1, 2, 3, não dias, anos. E nunca sai do papel o tal do projeto do Usa-me. Nunca sai. Porque é abstrato, não tem conteúdo, não tem estratégia, não tem passos. Agora, sabe o que é mais engraçado, irmãos? A gente faz isso até instintivamente, mesmo sem papel e caneta, para um monte de coisa na nossa vida. Quer ver só? Se junte a uma dessas aí, Mary Kay, Rinode, Avon, Natura, qualquer uma. Você vai devorar um monte de coisa e já vai começar a fazer a sua listinha de contatos. Ela não é a primeira coisa que você faz. Você sabe que é. Vou ligar para fulano, vou mandar mensagem para ciclano e tal. Mas quando é para evangelismo, pastor, eu queria tanto evangelizar, mas eu não sei como. Na verdade, o que nós deveríamos falar é, eu não quero me dar ao trabalho. Porque quando queremos, meus irmãos, começar alguma coisa,
Veja como Jesus tinha tudo planejado. E é Jesus. E é melhor do que virar para alguém e dizer assim, eu não tenho método de evangelismo, ou eu não tenho método para isso. Essa semana, por exemplo, as aplicações que você fez no seu devocional a respeito de alimentação e dieta alimentar e tudo mais. O que mudou na sua vida? Você planejou alguma coisa? Você vai sair finalmente do sedentarismo? Você vai cortar finalmente um pouco do açúcar e do sal? Você vai diminuir a fritura? Ou vai ser uma semana inteira de devocional sobre um assunto que vai simplesmente passar como entrando por um ouvido e saindo por outro, como quem canta canções de amor, como disse Deus ao profeta? Tá vendo, irmãos? Essa é uma semana incômoda de devocional, porque ele é extremamente prático. Ou eu faço, ou eu não faço. Ou eu me torno, a partir dessa semana, alguém mais grato pela suficiência e pelo suprimento que Deus tem dado à minha mesa e à mesa dos meus filhos, da minha família, ou não. Não tem coluna do meio. Ou eu sou, ou eu não sou. Ou eu faço, ou eu não faço. Quando Jesus, irmãos, trazia essas ilustrações, como da letra D, o homem prudente edificou sua casa sobre a rocha, ele vai deixar claro, edificou sobre a rocha, prudente, edificou sobre a areia, tolo. Edificou sobre a rocha, prudente, porque ouviu a minha palavra e a praticou. Sobre a areia, tolo, porque ouviu e não praticou. Cadê a coluna do meio? Cadê a terceira via? Expressãozinha que está na moda hoje. Não tem. Não tem alternativa C. A, B, 1, 2, faz, não faz. E o ensino, irmãos, nosso precisa confrontar dessa maneira. Precisa colocar opções que devem ser obedecidas. Aplicação. Não é o que se estuda, mas com quem se estuda que importa. Que privilégio extraordinário é o nosso. Estudamos com o Mestre Divino. Ele sabe tudo sobre o céu, ele sabe tudo sobre o mundo, ele sabe tudo sobre nós. Que responsabilidade tremenda é a nossa. Diante de tal mestre, temos que obedecê-lo e segui-lo com fidelidade, alegria e perseverança. Vamos encerrar, meus irmãos, a nossa lição número 1. Conclusão. Por que dar atenção ao Sermão do Monte? Por que estudá-lo durante... Ele colocou aqui 4 meses, mas eu acho que vai ser bem mais do que isso, porque ele está se referindo ao número de lições que nós temos, mas vai ser mais. Por que colocar em prática os seus ensinamentos? A resposta é uma só. Por causa e pela pessoa do Mestre. Ele sempre teve mensagem, método e vida. Eis a razão para estarmos estudando este sermão. Eis a razão para colocarmos em prática os seus ensinamentos, que não são conselhos prudentes para épocas passageiras, mas são ordens para serem obedecidas em todo o tempo. O Sermão do Monte é um autêntico pronunciamento de Jesus. Seu conteúdo é relevante para o mundo moderno e seus padrões foram estabelecidos para serem cumpridos pelos cidadãos do reino, aqueles que passaram pelo novo nascimento e fazem parte da família de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, diz o Mestre em Apocalipse 2 e tantos outros textos aí. Pela oração, pelo estudo da palavra, pela comunhão com o Senhor e com os irmãos, certamente estaremos recebendo a graça e a força que necessitamos para vivermos à altura os ensinamentos de Jesus, o Mestre por excelência. Então, irmãos, em conclusão, a nossa lição 1 desses 2 domingos tem esse objetivo de relembrar-nos, que nós já sabemos, é claro, da importância e de quanto, do peso que a pessoa de Jesus está por trás desse texto deveria ter para nós, certo? Porque o amamos, porque por tudo aquilo que ele já fez na nossa vida, ele não apenas é digno, mas ele é merecedor acima de qualquer medida que nós possamos ouvir nos próximos meses aquilo que vamos estudar e ouvir com atenção. Então, o que eu gostaria que fosse a sua última aplicação, se você já não fez várias outras, né, durante essas 2 aulas? Estude a lição número 2. Ela não é para o domingo que vem, porque o domingo que vem estaremos com o nosso preletor, né, para o outro, mas estude a lição número 2. E já faça suas próprias aplicações. Faça suas próprias resoluções. Eu farei isso. Não é nós devemos, nós precisamos, né? Ou nem mesmo eu preciso ser um crente melhor. Não. Leia o texto,
que vai iniciar o começo do Sermão do Monte, e comece a perceber como ele influencia a sua forma de pensar, sua forma de agir. E veja no seu dia a dia, irmãos, o que precisa ser mudado diante daquele texto. Amém? Muito bem. Vamos orar, encerrando o nosso tempo de hoje. Deus querido, muito obrigado mais uma vez pela tua palavra. Principalmente obrigado porque nós podemos confiar plenamente na pessoa de Cristo como nosso professor, nosso mestre, aquele que nos educa na cultura e no estilo de vida do reino. Ajuda-nos, ó Deus, a não olharmos para a tua palavra, especialmente quando dita pelo nosso mestre, de qualquer outra maneira, a não ser como verdadeiros mandamentos, ordens, imperativos para a nossa vida. Não apenas hoje, mas sempre que estivermos diante da tua palavra, que assim ela possa ser para nós. É que oramos em o nome de Jesus. Amém e amém. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, queridos. Até mais tarde. Você tem